Paz do Senhor, amém? Pastor, mais uma vez obrigado pela oportunidade, o privilégio de ministrar aqui na Igreja Batista Betel. Agradecer a todos que estão aqui, minha esposa que está lá no fundo com as crianças, o Maicon, colega também que está aqui nos visitando mais uma vez, obrigado Maicon, e todos vocês que estão com o coração sincero, verdadeiro, querendo aprender mais de Deus. Eu peço que hoje não seja eu falando, mas Deus me usando. Já teve muitas pregações aqui, pastor, não só aqui, mas aonde eu prego, que eu termino a mensagem às vezes pensando assim, nossa, eu aprendi comigo mesmo. Não porque eu sou bom, mas porque o Espírito Santo, ele revela para nós e ele fala conosco quando nós lemos a palavra dele, compartilhamos dele. Então isso cria um estímulo para um crescimento pessoal. Por isso que nós temos que estar sempre orando, falando de Deus, pregando, evangelizando, porque isso serve como edificação pessoal. Não sei se você lembra, quando o apóstolo Paulo fala dos dons, ele fala assim, procure todos os dons. Mas lembre que aqueles dons de falar em línguas, ele está se referindo lá em 1 Coríntios 14, ele diz assim, quando você fala em línguas e outras pessoas ouvem, elas não entendem nada. Então aquilo não edifica a igreja, mas aquilo serve de edificação para o nosso próprio espírito. Então olha que interessante, um dia a gente pode falar disso, se a gente fizer um comparativo lá com o texto de Isaías, quando diz que falavam com lábios que mal podia se entender, e era através desses lábios com que a revelação do Senhor vinha a nós. O que nós podemos entender dessa edificação pessoal é que quando eu falo com Deus, quando eu prego, quando eu falo em línguas, Deus está edificando a mim também. Então quando eu digo eu, estou me referindo a qualquer um de nós, quando você está lá na tua casa orando, falando com Deus, Ele está te edificando. Pode vir revelações, podem vir palavras de Deus para o teu coração. Quando você está cantando em um louvor, uma música, Deus fala no teu coração. Quando você fala em línguas, quando você jejua, quando você prega para alguém. Então, a experiência que eu tenho, e eu posso dizer isso de forma prática, é de que Deus fala com a gente e revela coisas novas através de você mesmo. Então, parece um pouco loucura, porque como é que você pode aprender o que é novo com você mesmo? Mas não é com você, porque é o Espírito Santo atuando em nós. A vida que hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra do texto de Gálatas, capítulo 2? Então, nós vivemos pela fé hoje, e Jesus Cristo atuando em nós. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Filipenses 1,6 diz assim, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, Jesus está constantemente aperfeiçoando em nós a boa obra que já se iniciou no dia que nós recebemos Ele como Salvador. Amém? Por isso fica o encorajamento, e a gente vai falar disso hoje. Eu quero te encorajar a valorizar as Escrituras, a Palavra de Deus e aquilo que você já aprendeu. Sabe aquele texto de Apocalipse que fala, olha, temos que voltar ao primeiro amor, temos que estar firmes com Deus. Eu não sei se você se lembra quando eu falei aqui no culto do gráfico, que a nossa vida tem que sair de baixo sempre para cima, ainda que de vez em quando você tenha uma ou outra queda, porque no mundo tereis aflição. Então você peca, erra, tem uma falha, mas você continua crescendo. É esse propósito que eu quero te estimular a seguir, é você permanecer firme na palavra de Deus, naquele primeiro amor, no que você já conhece das Escrituras. Porque a Bíblia está aqui, já pronta pelo menos, há quase uns 2000 anos. Então não tem mais nada a ser adicionado, ela já está pronta. Não tem muita novidade aí, você tem que pegar ela, ler e aprender, e cada dia que você vai lendo, você vai aprendendo algo novo. Como o texto diz de Filipenses 1,6, é até a vinda dele nós vamos ser aperfeiçoados. Isso me faz entender que eu não vou chegar ao ápice enquanto eu estou aqui na terra. Portanto, eu vou estar sempre aprendendo das Escrituras. Por mais que você tenha uns cursos de memorização da Bíblia, eu vi um rapaz que ministrava, ouvi falar desse rapaz que ministrava um curso de memorização das Escrituras, e ele tinha memorizado praticamente a Bíblia inteira. Você imagina você começar lá, Mateus capítulo 1, e falar tudo. Existem muitos seminários, universidades que estimulam essas memorizações. Você pode memorizar a Bíblia inteira, conhecer tudo, ser um mega, ter um PhD de não sei o que, de tudo que é lado, mas até a vinda de Cristo, Deus vai aperfeiçoar a obra dele em você. Então, nós nunca vamos chegar à perfeição. E, na verdade, Deus usa a loucura do mundo
a sabedoria do mundo para confundir com a sabedoria dele. A gente pensa que aquilo que é loucura aqui para nós, na verdade é sabedoria diante de Deus. Então muitos daqueles mestres, doutores, pessoas que entendem e manjam tanto, muitas vezes eles não têm a mesma revelação que Deus dá, como Jesus se refere aos pequeninos. Aí eu e você que estamos na fé, que somos sinceros, que buscamos a Deus, então o que Ele fala através da palavra dele tem que ficar gravado em nós, e a gente lembrando que Ele vai sempre aperfeiçoar isso, amém? Para trazer como encorajamento hoje, você que trouxe a Bíblia, abra no livro de 1 Timóteo, eu vou ler alguns textos para embasar o tema de hoje, não são muitos, eu separei apenas 6 deles, dos mais importantes. O primeiro deles está em 1 Timóteo, eu falei segunda, mas é primeiro. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. A gente já lê aqui. São poucos versículos, mas o tema, para você gravar, é nós vermos a importância de nos mantermos firmes no Evangelho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Eu não estou vendo ninguém aqui, então não é indireta para ninguém, mas já vou falar mais uma coisa. Se você não sabe, por exemplo, aonde está o livro de 1 Timóteo, já é aí um início de um bom estímulo para você pegar a Bíblia e falar, deixa eu começar a estudar. Será que isso é Novo ou Antigo Testamento? Aonde que está escrito isso? Por que é Timóteo? A familiarização com a palavra de Deus, e é isso que a gente vai tratar, ela nos facilita termos um melhor acesso àquilo que Deus tem para nós. Um exemplo é que Jesus, pelo menos nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, só nas conversas dele com os discípulos, ele citou as Escrituras, que era o Antigo Testamento, por pelo menos 66 vezes. Então Jesus usa a Bíblia nas conversas dele com os discípulos, por 66 vezes, e mais de 90 vezes nos demais diálogos que a gente encontra na Bíblia, entre Jesus e outras pessoas. Então vejam o tanto que ele citava a Bíblia. E por que isso é importante para nós sabermos? Porque ele usava a Bíblia como fundamento daquilo que ele pregava, ensinava, daquilo que ele trazia. Ele abria a Bíblia, que era na época o Antigo Testamento, nas sinagogas, e começava a dar instrução às pessoas com base nas Escrituras. Não sei se você se lembra da história de Filipe, do eunuco, quando ele está lendo o livro de Isaías. Aí Filipe vem e explica para ele a interpretação. Paulo, na igreja de Bereia, no livro de Atos, capítulo 21, capítulo 19, ele ensina e ele parabeniza os cristãos de Bereia, porque os cristãos de Bereia, quando recebem a palavra dos apóstolos, eles não vão acreditando só porque eram apóstolos. Olha que coisa poderosa. Mesmo os apóstolos, os 12, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que os 12 discípulos são a base da igreja, a igreja é fundada nos apóstolos, porque Jesus escolhe os 12, ele diz em Apocalipse que os 12 julgarão as nações, que é o fundamento da igreja, e ele coloca os 12 como alicerce da igreja, porque é através dos apóstolos e da mensagem apostólica que Jesus deixou a Bíblia para nós. Então, o Novo Testamento inteiro é escrito por apóstolos ou por pessoas próximas aos apóstolos. E isso traz a autoridade bíblica que a gente tem hoje. Mesmo esses apóstolos, que são a base da igreja, que são aqueles enviados por Jesus, a quem Jesus deu autoridade aqui na terra para ser o fundamento da igreja, mesmo eles, quando eles pregavam, os cristãos de Bereia, que não eram apóstolos, era igual eu e você, membros de igreja, assim, quando eles ouviam a mensagem dos apóstolos, eles iam conferir nas Escrituras se aquilo de fato era verdade ou não. Então, quem tem a autoridade final para definir se algo é verdade ou não? O Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:12 diz assim: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos compreender aquilo que gratuitamente nos foi dado. Então, o Espírito Santo, Jesus diz em João 17:14, é aquele que testifica em nós da verdade. Ele diz: eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito. Então, dentro de nós, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos essa autoridade, através do Espírito Santo, final, para ver se aquilo é bíblico, é verdadeiro ou não é. E isso me impressiona, porque por 66 vezes, nas conversas com os discípulos, nos 4 evangelhos, Jesus cita as Escrituras. Por 90 vezes ele cita nas demais conversas. Os cristãos de Bereia usam a Bíblia para confirmar se aquilo que os apóstolos
estão dizendo é verdade ou não. E nós conhecemos a Bíblia? Se eu prego aqui hoje e falo com você, você confirma isso nas Escrituras? Você sabe lidar com as Escrituras? E é desse encorajamento que eu quero passar para você. Você tendo o Espírito Santo, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Nós conhecemos a voz do Espírito Santo, por isso que qualquer heresia contrária à Bíblia, quando você tem um coração puro, sincero e verdadeiro, Deus testifica para você. Qual que é a vantagem de fazer isso? Não sei se você se lembra, mas em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim: aquele que ouve e pratica as minhas palavras, edifica sua casa na rocha. Aquele que ouve e não pratica as minhas palavras, edifica a sua casa na areia. Sabe o que eu mais gosto dessa ilustração de Jesus? É que as duas pessoas, o que não pratica e o que pratica, estão edificando a sua casa. Os dois estão construindo. Eu já vi pessoas olhar e falar assim, mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Eu tentei, fiz todos os meus esforços, lutei com todas as minhas forças e tal, criei meus filhos e tal, mas olha o que aconteceu. Muitas coisas fogem do nosso controle. Porque Deus não deixou você controlar tudo na tua vida, nós temos um controle limitado. A gente já falou bastante disso, outra hora a gente retoca, mas de qualquer forma, quando você vê essas pessoas, mas eu fiz de tudo, tentei e tal, eu posso olhar para ela e perguntar, como é que você tentou? Eu fiz isso, mas você fez da forma errada. Então não adianta você tentar, não adianta você se esforçar, se você estiver fazendo da forma errada, porque daí você vai estar edificando a sua casa sobre a areia. Eu lembro de um rapaz, ele é bem próximo, ele mexe com madeira, e ele se aventurou de construir uma casa lá, e ele falou, não, eu consigo fazer isso aqui e tal, pegou as madeiras, começou a mexer na terra e tal, levantou a casa, deu um vento meio forte, levou tudinho aquela casa, perdeu tudo. Ele podia ter olhado e falar, Deus, que isso, eu não fui preguiçoso, eu acordei cedo, eu gastei o meu dinheiro, me esforcei, eu fiz minha parte, mas você fez errado. Então não adianta fazer, você tem que fazer certo, não adianta fazer sem conhecimento, tem que fazer com conhecimento. Por isso que é ouvir a palavra de Deus, por isso que é conhecer as Escrituras, para você fazer da forma correta. Como é que eu faço para conhecer as Escrituras? Eu não sei ler, eu sou cego, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho paciência. Você pode ir numa ministração, você pode ouvir de alguém que conhece, você mesmo pode ouvir a Bíblia. Hoje você tem aplicativo, CD, você tem acesso à Bíblia de forma super simples. Você mesmo pode sentar e lê-la, mas nós temos que ir atrás do conhecimento que está na palavra de Deus. E nós não podemos nos afastarmos dessa verdade, porque depois nós começamos a enfraquecer na fé. E a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E a gente não sabe mais o que fazer na vida. Não sabe mais como lidar com as finanças, com a família, com os amigos, no casamento. Nós perdemos a noção, o rumo. É como se você não tivesse mais a bússola, a sua bússola estivesse perdida. É você não conhecer a palavra de Deus. Dentro disso, portanto, nesse texto que Jesus diz conhecer, ouvir e praticar a minha palavra, é Jesus estimulando a você se familiarizar com a mensagem do Evangelho. Não é de graça que ele deixou a Bíblia. Na verdade, Jesus, no Novo Testamento, se você lê, não precisa abrir sua Bíblia, nada, mas em Jeremias 31, no Antigo Testamento, há uma preparação para a nova aliança. Lá é dito, eu farei uma nova aliança com o meu povo, e não será mais aliança como aquela aliança antiga. Agora vem Jesus Cristo. Naquela época, quando Moisés tem os 10 mandamentos da parte de Deus, Moisés está fazendo basicamente, seguindo um padrão comportamental que Deus estabeleceu. Deus, desde o princípio da criação, ele estabeleceu um padrão de aliança. E nesse padrão de aliança, ele coloca no Antigo Testamento os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos consistem basicamente em 3 princípios. O primeiro deles é a apresentação de quem Deus é, quando você lê, porque eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quando você lê o começo do texto onde traz os 10 mandamentos. Então ele faz um reconhecimento, ele mostra para o povo, lembra de mim, eu que criei os céus, a terra, eu que sou teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito, lembre que eu estou acima de vocês, povo. Aí ele vem com as instruções, não matarás, não roubar, e todas as instruções dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos ele conclui dizendo que aqueles que assim não fizerem, aí vem a condenação. Aí se você continuar lendo logo após os 10 mandamentos, se você não seguir as instruções, você vai ser punido. E é assim que os reis antigos faziam. Os reis que dominavam sobre outros reis, eles tinham reis vassalos, eles chegavam em uma terra, como o rei da Babilônia, conquistava aquela terra e falava, agora quem manda aqui sou eu. Mas se você quiser continuar sendo o rei, tudo bem. Você só vai ter que assinar uma aliança, um contrato aqui, que você vai obedecer as minhas instruções.
E eles permaneciam sendo reis. Ezequiel, por exemplo, e alguns outros reis no período da Babilônia, eles eram reis apontados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então eles continuavam sendo serviçais daquele rei maior. E o rei maior dizia sempre no mesmo padrão, eles faziam alianças. Isso desde o Antigo Testamento. Olha, eu sou o rei da Babilônia, eu mando em você, você está aqui porque foram pegos cativos, são mais fracos, tem que me obedecer. Começava assim. Aí depois vinham as instruções, pode fazer isso, tem que pagar tanto de imposto, isso, não pode fazer aquilo. E se desobedecer, desrespeitar, vai vir as punições. Esse mesmo padrão que se tinha lá nos 10 mandamentos e que tinha com esses reis, toda a nação de Israel esperava, até porque tinha uma profecia de Jeremias 31, com a vinda do Messias. Então, quando o Messias vem e traz um novo padrão, o que eles esperavam? Uma nova aliança. E qual é essa nova aliança? O Novo Testamento. Então, Jesus vem e entrega o Novo Testamento, dizendo, se você olhar toda a mensagem do Novo Testamento, é a mesma coisa. Começa ali a introdução, quem é Jesus? Na genealogia coloca que ele vem da descendência de Adão, de Sete, de Davi. Ele é o Messias que seria enviado, ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Aí todo o Novo Testamento tem os mandamentos que nós temos que seguir, e vem a punição quando nós não servimos, e também a recompensa para aqueles que obedecem e servem. E é daí que surge tamanha importância da gente pensar, nossa, não é de graça que Deus deu a Bíblia. Não é só um livrinho a mais para você falar, isso aqui é o livro sagrado. Isso é algo que a gente tem que conhecer. Seja através de ministrações, se você tem dificuldade com a leitura, inclusive, para quem não tem muita facilidade em entender a Bíblia, eu recomendo que você use a versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Aí depois você pode ir para a NVI, que é a nova versão internacional, que elas são uma linguagem mais simples, facilitada. É engraçado porque às vezes você pega um texto e você vai discutir com alguém e a pessoa começa a falar umas bobeiras do texto e tal, e você vai perceber é um problema muito mais de semântica, gramatical, de compreensão do que está escrito, da língua portuguesa, do que um problema teológico, do que é a mensagem. Aí você resolve o problema desse jeito. Eu lembro uma vez uma pessoa me mandou um texto bíblico, falou, Paulo, o que eu faço? Esse texto parece loucura. E realmente, você lendo rápido ali, mas é uma linguagem antiga, mais formal. Aí eu peguei o mesmo texto, da versão NTLH, e mandei para a pessoa. Ela, obrigado, agora eu entendi tudo. Então ficou muito mais claro. Mas eu queria ter mais acesso ali, aquele texto mais complexo. Você faz aos poucos. Nesse texto, 1 Timóteo 4:9, acho que deu para dar uma introdução boa quanto à importância da Bíblia. Essa é a parte essencial. Se você falar, Paulo, eu não entendi nada que você falou de rei aí, não entendi nada de tudo isso aí. O resumo é, a Bíblia é importante, Deus deixou ela e a gente tem que conhecer ela. Esse é o resumo. E não vamos deixá-la de lado, fazer de conta que não conhece, porque Jesus citou ela e os cristãos do primeiro século usavam ela para testificar da palavra que ouviam. Então vamos lá, 1 Timóteo 4:9 diz assim, fiel é esta palavra, e dá para colocar na tela para a gente, ou hoje não tem, pastor? Não tem, né? Não tem problema. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Quem está escrevendo Timóteo, esse livro, é o apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, que era um jovem que ia continuar o legado do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Agora o versículo 10, 1 Timóteo 4:10. Pois para isto é que trabalhamos, para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Agora vem a parte mais importante, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isso é Paulo orientando o discípulo dele, Timóteo. Olha o que ele diz. Persista em ler. O que é ler? É sentar ali e estudar as escrituras. Exortar, que é você instruir as pessoas. Você chega e fala, pare de fazer isso, faça assim, esse é um mandamento, isso é certo, isso é errado. E ensinar, dá ali a explicação de porque cada coisa, até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Olha agora o versículo 15. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. E por fim, o versículo que fecha com chave de ouro é o 16.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um resumo disso aqui que Paulo está falando é, olha, pega tudo que você aprendeu, continua praticando tudo isso, viva na palavra, porque com esse exemplo teu, outras pessoas vão vir ao Evangelho. Eu lembro que na época de escola, eu já levava a Bíblia, eu gostava de falar de Deus, eu prego desde os 7 anos, e muitas vezes você é motivo de chacota, principalmente em escola. Apesar de as pessoas debocharem de você, na hora que eles mais precisam, quem é que eles procuram? Aqueles quadrados que andam com a Bíblia, o bobo, o tonto. De quem que eles vão pedir oração, de quem que eles vão pedir aconselhamento? Teve colega meu que virou bandido, foi fazer as coisas erradas, era da escola e tal, e a gente já chegou algumas vezes a conversar na escola sobre Bíblia. Passa um tempo, eu recebo dele uma mensagem, depois de muitos anos que já tinha saído da escola, lembrando das conversas bíblicas que a gente teve. Então a tua semente não é em vão, isso sem contar os frutos que você nem sabe que você produziu e que nunca vai ficar sabendo. Então o trabalho que você faz para o Evangelho é viver a palavra e procurar ser um exemplo, porque através do teu exemplo, que é o que Paulo diz, muitos serão salvos. E ele conclui dizendo assim, tem cuidado de você mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Quando ele diz para perseverar, lembra que uma vez eu disse, quando você estiver lendo a Bíblia, estudando, pega os verbos, porque eles falam muito. Por que Paulo usa o verbo perseverar? Perseverar não traz aquela sensação de lutar, se esforçar, porque não é fácil, não é simples. E é exatamente isso. A Bíblia nunca diz que vai ser fácil, mas nós temos que lutar e perseverar, para não deixar o Evangelho ficar para trás, para você não perder o primeiro amor. Lembra do gráfico? Para o gráfico não cair e entrar numa linha descendente, que você não tenha mais controle. Eu garanto para você que ao tomar ciência disso, você retoma a marcha, sobe e persevera, de tal modo que você não abandona a palavra de Deus, não deixa de falar do Evangelho, de forma prática. Você não deixa de orar, de ler a Bíblia, de tentar memorizar um texto bíblico, ou de participar de um estudo bíblico, ou de cantar na igreja, ou de pregar na igreja, ou de pregar para os seus amigos, ou de falar do Evangelho, ou de você mesmo fazer os seus estudos, ou de jejuar, seja como for a sua rotina com Deus, de se alimentar de Deus, compartilhar sobre Deus, é nós não abandonarmos isso, porque perseverando nisso, Paulo termina assim, tem cuidado de ti mesmo, preserva nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Por que a gente se salvará fazendo isso? Porque nós estamos na santificação, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vai ser uma salvação própria e do próximo. Quando você pratica a santidade, para ser salvo, a Bíblia diz que nós temos que crer em Jesus Cristo, e é uma fé que não pode ser morta. A fé que não é morta é aquela fé que é seguida de ação. A primeira ação dela é receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Então a tua fé é viva, é uma fé ativa. Essa fé ativa, de acordo com Hebreus 12:14, ela exige santidade, porque lá diz assim, procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então se você não viver em santidade, você não verá o Senhor. Hebreus 12:14. Viver em santidade é purificar-vos de toda a imundícia da carne e do espírito, purificando-nos dessa imundícia, mas progredindo na santificação e no temor de Deus. É você parar de viver uma vida pecaminosa. Não é parar de pecar, porque ninguém para de pecar, mas é não viver na prática do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a gente não tem escape, mas é nós vivermos em santidade. Portanto, em resumo, nesse texto de 1 Timóteo 4:9, nós lembramos do tema. O tema é perseverar na palavra, ficar firme na palavra de Deus. A introdução rápida que eu trouxe para você foi: Jesus valorizou a Bíblia. Os primeiros cristãos valorizaram e nós temos que valorizar. Como exemplo, agora eu citei 1 Timóteo 4:9, onde Paulo diz assim: não deixe de aprender as Escrituras, ensinar as Escrituras e viver as Escrituras. É isso que ele está dizendo. Então vem um texto para dar um embasamento para nós permanecermos em Cristo. Olha agora o próximo texto, no próximo livro, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. É uma mensagem bem semelhante, inclusive é a de Paulo para Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 10. Timóteo 3:10. Deu para achar? É um livro depois do que a gente já estava. Ó, Paulo de novo. Tu, porém, Timóteo, tens seguido
Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor de todas me livrou. Paulo faz uma introdução rápida. Ó, Timóteo, você sabe tudo que eu passei pelo Evangelho. Aí ele vai no 12. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a gente vai ter dificuldades. Quais vão ser as dificuldades? Não viver em pecado, não pecar, não fazer o que é errado, ser criticado, ser perseguido, não ser aceito. Você vê hoje no Brasil, nós temos liberdade, ainda bem. A Constituição da República, ela tem até uma oração lá, mas parece que os governantes e aqueles responsáveis por valorizar tanto a Constituição ignoram que tem até uma oração na Constituição. Mesmo com uma oração na Constituição do Brasil, mesmo com a garantia das nossas liberdades, você vê, se você falar alguma coisa contrária ao que eles pensam em público, como contra o casamento gay, contra o aborto, contra a liberação das drogas, eles ficam com raiva e eles tentam te perseguir. Ué, mas e a minha liberdade religiosa? E a minha liberdade? Mesmo no Brasil, onde nós podemos usufruir dessa liberdade, você sente aquela pressãozinha. Não sei se vocês lembram quando o Bolsonaro nomeou aquele ministro pastor para o Supremo Tribunal Federal, dava para ver o ódio que a imprensa tem dos cristãos. Eles jogando de tudo que podiam para impedir que um pastor fosse ministro do Supremo. Mas qual é o problema de um pastor, ou um jornalista, ou um pedreiro, ou um arquiteto, alguém ser? É a perseguição que existirá contra os cristãos desde sempre, até Jesus voltar. Então, esse clima de perseguição no Brasil ainda é mais leve do que aquele que a gente vê no Oriente Médio, onde cristãos são assassinados simplesmente por serem cristãos. Mas mesmo assim, Paulo disse, vocês vão ter perseguições, permaneçam firmes. Aí no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso me lembra de Provérbios 11:3, que diz assim, a lealdade dos leais os edificará, mas a deslealdade dos desleais os destruirá. Tem muita gente que quer ganhar coisa na malandragem. Você ganha um pouco, você ganha aqui e agora, mas no final das contas o apóstolo Paulo falou, enganando e sendo enganados. Agora vem o ponto mais importante para a mensagem. Tu, porém, Timóteo, Paulo falando, permanece naquilo que você aprendeu. Sublinha esse texto, marque em amarelo, você que está destacando. Permanece naquilo que aprendeu. Não desvie, não saia, não fuja, não pare. Ah, mas eu tive uma queda, não tem problema, volta. Continue, permaneça, não deixe com que qualquer coisa no mundo, seja filho, esposa, marido, trabalho, dinheiro, dificuldades, dores, doença, problemas, te afaste, ou uma morte, te afaste de Deus. Não permita com que isso te distancie dele, mas permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, tudo que você aprendeu desde a infância sobre o Evangelho, ou quando você pensar desde a infância, talvez alguns não são convertidos desde a infância, mas Paulo e Pedro, 1 Pedro 1 também compara uma criança, bebê que precisa de leite, aquele que está começando na fé agora. Então, se você não tem tanto trato com as Escrituras, ou é recém-convertido, ou ainda, mesmo que tenha uma conversão antiga, ainda não experimentou aquela experiência com Deus, você pode ser um bebê na fé. E isso não quer dizer um problema, isso quer dizer que você acaba de iniciar uma nova e extraordinária jornada, aonde Paulo diz, permaneça nisso, naquilo de que foste inteirado. Olha o que diz o versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, e eu gosto dessa parte, que mexe com sabedoria, que é um tema que eu gosto de pregar bastante, as sagradas letras, a Bíblia, veja mais uma vez a importância da Bíblia, a Bíblia falando da importância da Bíblia, que podem fazer-te sábio para a salvação. A Bíblia é que pode te tornar capaz, sábio e ter o discernimento para ir para o céu e passar a vida eterna lá. E pela fé que há em Cristo Jesus. É pela fé que você é salvo, através da Bíblia. Então nós precisamos das Escrituras. Pare e pensa, quão pouco tempo dura essa vida na Terra? Para alguns 40, para alguns 50, para outros 80 e no máximo 100, 120, acabou. E depois é a vida eterna. É por isso que é tão importante essa mensagem, por isso que é tão importante você pregar para o seu amigo, trazer alguém para o Evangelho, porque é a vida eterna dessa pessoa. Eu me lembro,
Foi em 2016, quando meu avô estava se convertendo, vindo para o Evangelho. Ele estava com 80 anos quando ele recebeu Jesus, ele entendeu a mensagem. Ele olhou para mim com 80 anos, 2 meses antes de morrer. Eu já contei isso algumas vezes, mas para aqueles que não sabem, com 80 anos ele olhou para mim e falou bem assim, eu sentei com ele, faltando 2 meses para ele morrer, a gente não sabia, ele estava bem, normal, foi uma morte meio rápida. Eu sentei com ele e o Espírito Santo tocou em mim e falou, ó, você tem que falar com ele e tocar naqueles assuntos mais delicados que você nunca quis, que é o que envolvia a fé dele e a forma de ser salvo. Eu sentei, falei com cuidado, já vim alimentando por 3 anos uma história ali com ele de pregação, falando de Deus e tudo mais. Inclusive isso ainda não foi publicado, mas isso virou um conteúdo para um livro que eu quero publicar, que eram as mensagens que eu passava para ele. Aí eu olhei para ele e falei, vô, você sabe que eu amo muito você, eu jamais quero te ofender, eu sempre te respeitei, mas... Aí eu comecei. Eu vi uma vez um rapaz dizendo que o que mais importa, e isso quando você for ler algum texto ou conversar com alguém, é o que vem depois do mas. A pessoa fala, nossa, você é demais, você é isso, aquilo, mas a partir dali é o que conta, porque é onde está a mensagem mesmo, aí é o recheio do bolo. Eu falei, avô, eu te amo muito e tal, e sabe, eu não quero te ofender e tal, mas aí eu comecei a falar, para você ir para o céu, você precisa não adorar a imagem, orar, receber Jesus como Salvador, não adianta nada orar para mortos e tal, comecei a falar um monte disso. Ele olhou para mim, e eu passei alguns fundamentos bíblicos, nunca mais vou esquecer. Ele olhou para mim e falou bem assim, olha, ninguém nunca me falou isso. Ele tinha 80 anos. Ele estava aprendendo comigo que estava com 21, 22 anos. Ele falou, ninguém nunca me falou isso. E eu acredito em tudo isso que você está me falando, eu quero fazer essa oração para receber Jesus. Eu vou pedir para você imprimir ela para mim, que eu quero dar ela para minha esposa e para meus filhos. Passado alguns dias, minha avó falou, não sei o que está acontecendo com o teu avô, porque ele não sai do quarto, fica orando direto. Mudou até a forma dele orar, porque antes ele não sabia nem como orar. E ele passou a vida inteira indo em igreja, em missa e tudo, mas ele não conhecia Jesus Cristo. Até que dali, depois de 2 meses, ele morre. E eu fiquei pensando, você imagina a alegria a hora que eu chegar no céu e ver ele e abraçar ele. Por 80 anos, e dá para dizer que foi por um triz que ele não escapa de ser salvo. E agora é para sempre. Aqui durou só 80. Aqui dá para você ter alguma espécie de conforto. Salmo 73, Asaf diz, estou indignado porque os maus têm uma vida boa aqui na terra. Mas daí no versículo 17 ele diz, eu fui ao templo orar e Deus me disse que o fim deles não é o mesmo que o nosso. Então por mais que você veja pessoas más tendo vida boa, lembra que é uma vida muito provisória. É algo muito temporário, é igual um assaltante. Os assaltantes entram em banco, roubam, matam, e estupram, e mexem com droga e tudo isso e tal, e naquele momento eles estão todos faceiros. Eu vi até um ladrão, um rapaz que foi preso, pegaram o celular dele e tinha um vidinho no celular dele mostrando todo o dinheiro que ele roubou, ele falando, olha aí gente, estão falando que o crime não compensa, ele estava preso. Aquele momento de glória dele é muito temporário, alguns escapam por um tempo. Basicamente é o mesmo que vai acontecer se nós não tivermos a nossa salvação. O tempo de glória, daquele luxo, daquele conforto, é provisório. É igual o homem ou a mulher que escapam do casamento, traem a esposa, o marido, por um dia, uma hora, um tempo de prazer e depois se arrependem para o resto da vida. Aí está lá o estrago, você vê um monte de famílias estragadas por pequenos momentos de prazer. Será que valeram a pena? O prejuízo foi tão grande que o arrependimento, o problema é que depois não tem volta. Enquanto a gente está aqui na terra, a gente ainda pode se arrepender, mas a partir do dia que nós morrermos, a Bíblia diz, depois que morrermos, a partir de então, virá o julgamento. Aí é céu ou inferno, e meu amigo, eu quero ir para o céu. E a Bíblia acabou de falar aqui, a gente acabou de ler, que conhecer as Escrituras, no versículo 16, no versículo 15, fique atento àquilo que você aprendeu desde a infância e as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então, nós precisamos da Bíblia para sermos salvos. Não é a Bíblia, não é o impresso, não é a letra, mas é o conteúdo, é a mensagem que ela traz. Se tivesse gravador, na época do apóstolo Paulo, ele deixasse uma mensagem no WhatsApp, num grupo lá, grupo dos cristãos, você podia dar play no áudio dele, ia ser era a mensagem apostólica, é a mensagem que Deus deixou para nós, que foi deixada em forma escrita. E o versículo 16, que é um versículo conhecido, mas é bom a gente revê-lo, toda a escritura é divinamente inspirada, escrita por homens, inspirada por Deus. Amém? Escrita por homens, mas inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Próximo texto, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas está um pouco antes, é uma das cartas de Paulo. Você vai abrir 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Já estamos quase acabando, tá? Fica tranquilo, não tem muito mais texto, não. Todos esses textos que eu estou colocando para vocês, eles estão fortalecendo e respaldando o tema da mensagem, que é: não abandonem as Escrituras, a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de Cristo que vai te salvar. Não abandonar a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus que vai te salvar, não é você continuar acreditando que Deus existe. Porque Tiago diz que crer em Deus até os capeta acreditam e tem medo de Deus. Não é você crer que Deus existe e ter medo de Deus. Continuar nas Escrituras é ouvir e praticar as Escrituras, é seguir os mandamentos das Escrituras, é orar, falar de Deus, não matar, não usar palavras torpes, seguir o Evangelho, celebrar a ceia, falar de Deus, congregar entre os irmãos, seguir os mandamentos, os princípios de Deus. No Novo Testamento tem mais de 600 instruções. É você conhecer as instruções basilares e se esforçar para nelas manter, vivendo em santidade. Isso é o título da mensagem, é permanecer na Bíblia, praticar a palavra de Deus. E aí, para nós respaldarmos isso, eu citei 1 Timóteo 4, que diz que o apóstolo Paulo estava referenciando a Timóteo: olha, fique firme na palavra, ensine ela, seja um exemplo, e assim você se salve e salva os outros. Aqui agora em 2 Timóteo 3:10 também: permaneça na palavra, porque ela é inspirada, ela te instrui, a palavra de Deus. Eu citei Jesus falando 66 vezes nos evangelhos para os discípulos, usando as Escrituras. Nós citamos também os cristãos de Bereia, usando as Escrituras, sempre as Escrituras. E agora Gálatas 1:8. Mas aí, Paulo de novo, agora para a igreja de Gálatas: mas ainda que nós mesmos, isso é Paulo falando, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, que é amaldiçoado. Ou seja, ainda que você veja um pastor, porque Paulo usa aqui um anjo, ele falou: ainda que eu, o apóstolo Paulo, te fale alguma coisa diferente, não acredite em mim. Ainda que um anjo do céu baixe com asas e fale alguma coisa contrária às Escrituras, não acredite. Mas em quem que eu vou ter como respaldo para saber se aquilo é Escritura ou não? No Espírito Santo que habita em você. Então ele vai testificar em você. O teu espírito vai apontar, mas você não pode estar cego. Você não pode estar deixando de praticar, distante de Deus. Porque se você se distanciar dele, ele não tem mais acesso a você. Se você vive na prática do pecado e rejeita Deus, você não é mais ovelha dele. Você não reconhece a voz do seu pastor. Então, se você permanecer firme no Evangelho, não deixe com que nada, por isso que eu cito Gálatas 1:8, nada afaste você de Deus, nenhum anjo que venha do céu, nenhum sonho que você tenha, nenhum marido com quem você vai casar, nenhuma esposa, nenhum colega, nenhuma oportunidade de trabalho, nenhum patrão, nenhum amigo, ninguém, nem o pastor, nem eu, que nada te afaste do Evangelho, mas que a palavra permaneça em você, ainda que você tenha perseguições aqui na terra, ainda que você passe por um momento de dificuldade, teu marido te abandona, teu marido vira alcoólatra, ou a tua esposa te trai, ou alguém da sua família morre, não abandone o Evangelho. Eu perdi tudo, não abandone o Evangelho. O apóstolo Paulo foi preso por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo foi chicoteado por causa do Evangelho, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa do Evangelho, e eles não abandonaram. Lembra de Ananias, Azarias e Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não abandonaram, mesmo sendo lançado no fogo. Mesmo que eles queimassem, eles não abandonaram. Paulo teve a cabeça degolada, ele não abandonou. Agora você passa por uma dor nas costas. Ah, Deus não existe, estou com dor nas costas. Deus não existe, minha esposa me abandonou. Quem que nós somos? Que Deus é esse que nós servimos? Não, agora eu casei com uma pessoa de outra religião, estou mudando também. Eu casei com outro de outra, eu vou mudar de novo agora de novo também. Que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse? Que vida eterna é essa que você prega, se você não é capaz de permanecer nela, sabendo que é ela que te permite a ter acesso a Deus para o resto da sua vida? Então, se Deus não é o mais, Jesus diz, aquele que, em Marcos 10, 29 a 31, abrir mão, aqui na terra, de pai, casa, campo, filho, irmã, mulher, tudo,
por amor de mim e do Evangelho, Jesus diz em Marcos 10, 29 a 31, receberá 100 vezes mais, ainda aqui na terra, em casa, campo, terra, irmão, irmã, pai, filho e tudo mais. Ele falou assim, ainda aqui na terra, e no século futuro, a vida eterna. Então ele garante que você vai ter uma colheita enquanto aqui, e no século futuro a vida eterna. Mas ele termina o texto dizendo assim, porém muitos derradeiros serão primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros. O que ele quer dizer? Apesar de alguns não experimentarem tudo isso, porque o mundo jaz no maligno, lembra da mensagem de 1 João? O mundo está sob uma influência de Satanás, Satanás tem a capacidade de te influenciar. Apesar disso, apesar de que no mundo tereis aflição, muitos últimos serão os primeiros no reino de Deus. Apesar de talvez você não experimentar do melhor dessa terra, por qualquer infortúnio que seja, você tem a garantia da vida eterna, e muitos galardões, e muitos que aqui foram os primeiros, que tiveram uma vida extraordinária, talvez no céu serão os últimos. Então não deixe com que nada, não dá para o apóstolo Paulo porque ele já morreu, mas nem o apóstolo Paulo, nem um anjo, nem eu, nem o pastor, nem nada, nem marido, nem filho, nem casa, nada, te afastar da palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, a importância das Escrituras. Próximo texto, Hebreus 2:1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Veja como a Bíblia está repleta desse tema. Teriam muitos outros, eu não vou citar muitos textos, mas eu quis colocar esses chaves para você perceber a importância que é de nós não abandonarmos a vida em Cristo, uma vida de fé em Cristo. Qual que é uma das melhores formas de você fazer isso? Criar compromissos, colocar pessoas, envolver pessoas na tua vida. Um compromisso, todo domingo na igreja, é uma forma fantástica de permanecer com Deus, porque nós vamos ter momentos de dificuldade. Eu já falei isso para vocês, já teve momentos que eu estava com dificuldade, estava triste, não queria pregar e tal, mas eu tinha um compromisso de ir na Batista Betel todo terceiro domingo e pregar. Não importa, faça sol, chuva, triste, feliz, tem que ir lá pregar. Então aquilo mantém-me na presença de Deus. O Espírito Santo ama esse tipo de rotina. É por isso que no Salmo 119, Davi orava 7 vezes ao dia. Daniel, como de costume, no seu horário fazia suas orações 3 vezes ao dia, tanto que os inimigos dele usam os horários de oração dele para bolar um plano para fazer com que ele não adore a imagem, ore a outros deuses, e daí ele seja lançado na cova dos leões. Daniel tinha o hábito de orar, Davi tinha o hábito de orar. Nós temos que criar hábitos na presença de Deus, seja qual for o hábito que você vai criar. Vir à igreja é um fácil, prático. Você envolve pessoas e facilita você manter uma jornada na presença de Deus. Outro hábito, eu vou criar um hábito de ler um pouco da Bíblia. Nunca crie muitas metas imensas e gigantes e difíceis de alcançar, senão você já desiste desde o começo. Hebreus 2:1. Portanto, devemos atentar com mais diligência, isso aqui é Paulo falando, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Paulo dizendo, olha, preste mais atenção naquilo que você já escutou, para você não fugir dessas coisas. Talvez você fale, nossa, eu já tinha aprendido isso, mas eu estava deixando passar. Não, eu vou recuperar. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que não nos desviemos delas em tempo algum. Então é você não se desviar do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, em tempo algum. É você estar sempre se mantendo motivado. É melhor um dia inspirado do que um ano inteiro sem inspiração. Você pode fazer coisas acontecer extraordinárias na tua vida com um dia de inspiração, que nunca aconteceu em anos. Lembra da história de Davi e Golias? O que Davi precisou para matar Golias? Um pouco de inspiração. Ele estava inspirado, ele foi lá e matou Golias. Daquele dia que ele matou Golias, eu diria, da noite para o dia, a história dele mudou radicalmente. Grandes coisas acontecem na tua vida em curto espaço de tempo, mas nós precisamos estar inspirados na palavra de Deus. Próximo texto, Josué 1:8. Esse é o penúltimo, e daí eu vou ler logo na sequência o último para a gente encerrar. Josué, capítulo 1, versículo 8. Está lá no começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Bem no comecinho, é o 6º livro da Bíblia. Josué 1:8. Esse é um texto muito famoso, inclusive, apesar dele não ser muito falado, se você quiser um dia memorizar esse texto, é um texto que vale a pena a memorização. Olha o que Josué escreve.
Versículo 7, eu vou ler o 7. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É Deus falando para Josué, olha Josué, continue e faça tudo o que Moisés mandou. É igual para nós. Continue lendo a Bíblia e servindo a Deus e não se afaste dos caminhos do Senhor. Aí ele continua. Dessas instruções da lei de Deus, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então é para você não escapar, nem para a direita nem para a esquerda, e você vai ser bem-sucedido. Olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leia a Bíblia, pratique ela e você vai ser abençoado. É isso que está dizendo aqui. Ainda neste tempo, algumas pessoas pregam assim, não, você não tem que esperar nada aqui na terra, nada. Isso não é verdade. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando João escreve, ele coloca, desejo que te vás bem em tudo, na tua saúde e em tudo. Então você pode desejar que tenha uma saúde boa, um casamento abençoado, que tenha recursos financeiros, tanto que a Bíblia diz no texto que foi citado aqui de 2 Coríntios 9:6, quem dar, dê com alegria, oferte ao Senhor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e ele diz, quem semear, ali na sequência, porque quem mais dar, mais colherá, e quem menos dá, menos colhe. Colher aqui é no sentido material que a Bíblia está dizendo, na terra. Quando Jesus diz, abra mão da tua família, do teu campo, da tua casa, de tudo, eu vou te dar 100 vezes mais ainda neste tempo, e no século futuro a vida eterna, não tinha como ele ser mais claro dizendo que você vai ser abençoado aqui na terra. Então nós podemos esperar que, ao edificar a nossa casa sobre a rocha, ao obedecer a Bíblia, na terra a nossa vida vai ser melhor. E mais do que isso, nós teremos a vida eterna. Amém? E por último, 2 Pedro, agora lá para o final da Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Se você, para ser mais fácil você chegar em 2 Pedro, se você vir de trás para frente, depois do livro de Tiago, antes de Apocalipse, vem Judas, aí tem 1º, 2º, 3º João, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Por que será que nós temos que nos preocupar tanto com a Bíblia, ler a Bíblia? A gente já viu vários motivos, alguns textos bíblicos aqui também. E vai lá o último texto. Pois a profecia, que é tudo as mensagens do Antigo Testamento, nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E para isso já basta. Aqui o encorajamento é, a Bíblia não é palavra de homens, não é o que eles queriam, mas homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras. Eu vou falar mais uma vez, não deixe o Evangelho, não abandone a Deus, viva uma vida de santidade. Lembre-se que para a salvação nós precisamos de fé, e de acordo com Tiago 2,24, essa fé tem que ser ativa, ela precisa de ação. Que ação? A ação que demonstra essa tua fé. Que adianta eu dizer que eu te amo, mas eu não faço nada que mostre o meu amor por você? Que adianta, até Tiago escreve isso, você fala, vá bem, se esquente, fique bem, que tudo vá bem para você, mas você não ajudar a pessoa que precisa. De que adianta eu dizer que creio em Cristo, mas eu rejeito todas as instruções bíblicas que ele passa? Eu não dou um pingo de importância para a palavra de Deus. Eu não conheço nem a Bíblia, eu nem sei o que a Bíblia diz, eu faço a maior confusão com textos bíblicos. Teve uma pesquisa que foi feita num centro nos Estados Unidos, chama Pew Research, e nessa pesquisa eles fizeram um levantamento dos cristãos, e dos cristãos que eles pegaram, a maior parte dos cristãos reconhecem não conhecer a Bíblia. Eles acreditam que aquela mensagem que fala, ajude, você será ajudado, ou outros ditados populares, outras frases comuns, muitos confundem com frases que são palavras das Escrituras. Eles acreditam que esses textos, esses ditados populares são bíblicos, quando na verdade não são. Não conhecem os 10 mandamentos, não conseguem dar o nome de 3, 4 discípulos de Jesus, não sabem a diferença entre Antigo e Novo Testamento, por que Jesus morreu na cruz, para me salvar, e por que ele precisou fazer isso? Não sabem, não conhecem da palavra de Deus, e isso é muito grave,
Porque, pelo que nós acabamos de ler aqui, tudo que Deus deixou para nós está nas Escrituras. E o encorajamento é: você que já conhece, não pare, persevere e vá mais longe. Você que nunca conheceu e nunca teve acesso, comece e se aprofunde. Você que conheceu e se afastou, é momento de voltar e permanecer nas Escrituras, para que nós possamos ser salvos. Está escrito ali em 1 Timóteo, que foi um dos primeiros textos que nós lemos. É para isso que eu te encorajo a servir a Deus, permanecer no Evangelho, e que nada, nenhum anjo, nem o apóstolo Paulo, nem eu, nem o pastor, nem as dificuldades da vida, nenhuma perseguição te afaste do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Com certeza, um bom exemplo é que nesse curso de casal que vai ser ministrado, vai estar fundamentado nas Escrituras. Uma ótima forma para você falar: como é que eu faço para começar a edificar a minha casa sobre a rocha? Pena que segunda noite, né? Segunda noite eu não posso. Eu até confirmei com meu colega que dia que era, mas se fosse uma terça, quarta, quinta, eu queria participar. Vale a pena você participar. Por quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Você veja que o mais fácil é o quê? É pedir. Só que aí depois tem dois a mais. É buscar e bater. Você tem que ir atrás. Não adianta nada você deitar na cama e falar assim: Deus, que eu emagreça 20 quilos. Não vai emagrecer, ele vai falar: vá ter com a formiga, preguiçoso. Provérbios 6:6. Corre, mas não tenho esteira, não tenho dinheiro para academia. Corre em volta do quarteirão. Você vai perder quilo. Para de comer tanto. Não culpa Deus. Deus, por que eu estou tão gordo? Porque você comeu bastante. Por que eu estou endividado? Porque você gastou com o teu cartão de crédito. Não foi ele que te deu o cartão, não foi ele que gastou. Eu lembro de uma vez um pastor falando uma mensagem assim, o irmão chegou e falou: o diabo acabou com o meu cartão de crédito. Ele falou: traz aqui que eu vou ver o que o diabo comprou. Talvez um tridente lá para o inferno, algumas peças. Ele falou: você que gastou. Nossa, pastor, Deus o livre, o que você está falando? A Bíblia diz em Provérbios 19:3 que a tolice do homem destrói o seu caminho e ele se ira contra o Senhor. Então nós erramos e ficamos bravos com Deus. Provérbios 27:12 diz assim: o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Você sofre. Como é que eu faço então, Paulo? Eu gostei da mensagem, seguir a Bíblia, aprender, edificar a casa sobre ela. Como é que eu começo? Participando do curso de casal, por exemplo. Se ele é fundamentado nas Escrituras, eu tenho certeza que é um ótimo caminho. E o Espírito Santo vai testificar em você, como a gente falou aqui. Tudo que é falado lá, quem ministra vai crescer, e quem ouve vai crescer. E você, como os cristãos de Bereia, vão se fortalecer na palavra de Deus, usando ela como a sua âncora. E vocês, com o teu exemplo, trarão outros. Então não adianta querer um casamento melhor se você não procurar por um casamento melhor. Gasta R$800 com uma bolsa, R$1.000, 20 mil com um carro, troca de carro quando não precisava trocar de carro, mas não tem coragem de pagar R$20 num livro, R$50 em um livro, para ajudar bem na área que você está precisando. Tem preguiça de ir numa palestra, mas aí você não... Como que você quer esperar que Deus faça quando você não tem coragem de fazer a sua parte? Nós precisamos pedir, mas também precisamos buscar e bater. Deus não responde à dor, Deus responde à busca, Deus responde à fé. Não adianta você falar: Deus, estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Deus quer ver a tua ação, Deus quer ver a tua fé para te curar e te transformar. Amém? Senhor, eu coloco em tuas mãos a vida de cada um dos que aqui estão presentes. Eu tenho certeza, ó Deus, que essa palavra, não por causa de mim, mas daquilo que lemos e aprendemos, fortalecerá os corações, fortalecerão os cristãos que já são fortes, deixando os mais preparados, fortalecerá aqueles que estão fracos, preparará aqueles que estão iniciando e trará de volta aqueles que talvez estavam se desviando. Que a tua graça esteja sobre nós, que a tua palavra seja viva, queime dentro de nós, de tal modo que nós possamos viver um testemunho de fé em fé, experimentando a tua graça, de glória em glória, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos e pedimos a tua misericórdia para nos abençoar os nossos caminhos e nos fortalecer, porque por conta própria não podemos, em nome de Jesus, amém, amém.